Nós precisamos divulgar um alerta. Há ministros do STF que querem se eternizar na corte e o plano já está montado para tornar isso uma realidade. Você consegue aí imaginar Dias Toffoli se perpetuando, Alexandre de Moraes se perpetuando, Gilmar Mendes se eternizando, agora os novos aí, o Zanin se perpetuando, Flávio Dino, comunista, se perpetuando? A razão para eles fazerem isso não é apenas para eles ficarem ainda mais tempo no poder. Existe uma outra razão ainda mais sombria que vai te deixar absolutamente preocupado com o que está acontecendo. Fique então aqui comigo para entender esse novo movimento do STF no xadrez da política nacional. Mas antes disso, não se esquece, curte o vídeo, se inscreve aqui no canal, compartilhe o link nos seus grupos para que a voz da nossa indignação conjunta possa chegar cada vez mais longe. Bom, gente, e o que foi que aconteceu de maneira bem didática? Hoje, os ministros do Supremo têm um limite máximo de idade para aposentadoria de 75 anos, e quando o ministro atinge esse limite, ele é aposentado compulsoriamente, ou seja, obrigatoriamente, forçadamente. E aí ele deixa o tribunal. E isso abre uma vaga, uma cadeira para o presidente da República, da vez, indicar um novo ministro. Esse limite de idade já foi aumentado. Antes ele era de 70 anos, mas aí foi aprovada uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição, que ficou conhecida como a PEC da Bengala, que elevou de 70 para 75 anos a idade máxima. Agora, os ministros desta composição atual do Supremo, finge a surpresa, estão querendo aprovar uma nova PEC, agora chamada de PEC do Andador, para subir de 75 para 80 anos a idade para aposentadoria compulsória dos ministros do STF. Se essa PEC for aprovada, o Dias Toffoli, que é o ministro do STF com a pior avaliação perante a população, segundo várias pesquisas, vai ficar no Supremo pelo menos até 2047, realmente, em vez de 2042. Você consegue pensar alguma coisa pior do que mais 5 anos de Dias Toffoli no STF? Talvez de alguns outros aí possa ser até pior, né? A gente não consegue aguentar a incompetência do Toffoli nem por esse tempo todo que resta, quem dirá mais 5 anos de suplício. Mas a questão é, da onde que veio essa ideia? Se você me perguntar isso, eu vou te dizer que o meu palpite é que o primeiro motivo para essa mudança é que os ministros do STF da composição atual, eles se acostumaram e gostaram muito do poder. E eles não querem abrir mão dele tão cedo. Gente, é simples assim, ó. Depois de se agigantar de forma indevida, atropelando as competências do executivo, do legislativo e de pautar a vida política e pública nacional por vários anos por meio de inquéritos ilegais que controlam destinos de parlamentares, como o inquérito das fake news, os ministros tiveram um gostinho de poder como nunca antes. Quem é que diria não para mais 5 anos com todo esse poder nas suas mãos? Sem falar de todos os outros privilégios. Nessa semana mesmo, a gente teve a notícia de que Lula planeja liberar jatinhos da FAB para todos os ministros poderem viajar, e os ministros adoram a ideia desse novo mimo. Hoje, apenas o presidente do Supremo tem direito a usar jatinhos da FAB como chefe do Poder Judiciário. Mas agora Lula quer estender a mordomia para outros 10 ministros. Eles devem querer aí mais 5 anos de poder, de privilégios, de viagens de primeira classe para o exterior, de confrarias com o presidente, porque também foi anunciado isso nessa última semana, que o Lula está montando uma confraria com ministros do Supremo, tudo bancado por empresas com processos perante o STF, para participar de eventos em cidades chiques como Londres, Paris, Roma, Nova York, com a nata do empresariado corrupto do Brasil, que foi investigado e preso na Lava Jato. Mas tem ainda uma outra razão mais sombria para prorrogar por mais 5 anos o tempo deles no Supremo: evitar que os próximos governos de direita indiquem ministros para o STF, mantendo uma composição da corte totalmente progressista, que empurra a história numa visão de esquerda progressista, iluminista, que blinde os ministros ainda de responsabilização futura por seus abusos, porque uma nova corte, veja só, poderia reavaliar os atos e permitir a responsabilização no futuro dos abusos que estão acontecendo hoje, dia sim, na nossa Suprema Corte. Gente, aqui é muito importante trazer um pouquinho da experiência lá dos Estados Unidos. Pelo menos desde a década de 80, a principal preocupação do Partido Republicano, a número 1, é com a indicação de juízes para o Judiciário Federal feita pelo presidente da República. Toda vez que os republicanos chegaram ao poder, eles deram atenção extrema a esse ponto e, com isso, eles conseguiram indicar centenas de juízes conservadores para o Judiciário Federal da primeira, da segunda instância dos Estados Unidos.
os republicanos, eles tinham a noção de que o judiciário tem um poder muito grande, não só de moldar a vida pública e política do país, como também de impactar a cultura por meio das suas decisões. E aí, quando o Trump concorreu pela primeira vez em 2015, uma das suas principais promessas de campanha foi o quê? Foi indicar para a Suprema Corte juristas conservadores, e ele até fez uma lista que divulgou, contendo os nomes conservadores mais promissores e respeitados que ele poderia indicar. Isso fez o Trump ganhar e angariar um apoio muito grande entre políticos republicanos e empresários bilionários que são doadores do Partido Republicano. No último ano do mandato do Obama, o juiz Anton Scalia faleceu. E aí Obama indicou um jurista, o Merrick Garland, no lugar do Scalia. Só que os republicanos fizeram uma obstrução total no Senado para que a indicação do Obama sequer fosse votada, alegando que, como o Obama estava no fim do mandato e a vaga aberta era de um juiz conservador, o Scalia, um dos maiores ministros, juízes aí da Suprema Corte Americana da história, eles disseram que o certo seria esperar que o novo presidente, quem quer que seja, quem quer que fosse, né, o novo presidente naquela época, o Trump ou a Hillary, escolhesse o novo juiz. E aí o Senado, os republicanos do Senado venceram a queda de braço, o Garland não foi sabatinado do Senado e o Trump ganhou a eleição. Aí no ano seguinte, o Trump indicou o Neil Gorsuch, que é um jurista conservador, e nos seus 4 anos de mandato ele indicou outros 2 juristas conservadores para as vagas que abriram. Para a segunda vaga, que surgiu com a aposentadoria do Anthony Kennedy, ele indicou o Brett Kavanaugh, um outro conservador, e para a vaga da juíza progressista, a Ruth Ginsburg, ele indicou então a